Vocês esperam 30 segundos. Agora iniciou. Bom, boa tarde a todas e a todos. Para a gente é um prazer enorme a gente estar aqui num Business Case com uma pessoa super experiente, feríssima na temática, né? Que é o Djalma Scatesini, que ele é Senior Manager de diversidade da Ernst Young, que a gente acaba sempre, usualmente, chamando de UI, né? Então, a gente sempre vai escutar o próprio Djalma, né? Então, só para vocês saberem que é da Ernst Young, e ele também é o vice-presidente do Instituto da Ernst Young, né? Então, acho que a nossa ideia hoje é a gente poder, né, falar sobre a visão, né, a experiência, né, que o Djalma tem, né, em estar orientando empresas na questão da diversidade, inclusão e acesso, né, tema fundamental hoje em dia, mais fortemente, né, debatido pelo tema emergente de ESG, né? Então, acho que a gente tem aqui um bom motivo, embora esse tema já deveria, estamos atrasados, né? Já acho que tem muito a ser feito, mas ele ganha força na hora que a gente coloca dentro dessa preocupação das empresas em termos questões ambientais, sociais e de governança, né? Então, acho que nosso percurso hoje é o de Djalma, né? Fazer este apontamento de como que a gente pode estar abordando a questão da diversidade e inclusão dentro desse contexto, né? Da pressão que a gente tem das organizações em estarem atendendo, né? E fazendo ações de ESG, e como que isso pode, de fato, né? Ser internalizado na cultura organizacional, né? Então, aqui eu sou a professora Graziella, sou professora associada da FEA-USP, sou coordenadora do mestrado em empreendedorismo e coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social. Então, para mim é um enorme prazer eu ser essa anfitriã do Djalma. Djalma, então, estamos aqui, então eu passo a palavra para você e depois a gente vem bater um papo junto com os participantes que estão aqui, para aqueles que tiverem questões no YouTube, também pode passar para a gente depois direcionar para você. Boa tarde, professora Graziella, professora Tiziane, muito obrigado pelo convite a estar na SEMEAD, muito rico para mim essa conversa. Eu queria começar com uma coisa diferente, né? O que a gente tem a ver com essa história da diversidade e inclusão? Por que isso é tão importante, né? Qual que é, e aí eu já mostro nos slides, mas só fazer uma pergunta introdutória, mas qual que é, né, o motivador que a gente precisa pensar, refletir e agir sobre diversidade e inclusão, né? E aí eu estou falando aqui de todos os grupos subrepresentados ou minorizados que a gente fala, né? E o que o Djalma tem a ver com isso, né? Para além de ter liderado essas agendas em grandes empresas aí no varejo, nos serviços da indústria, né, na Walmart, na Sodexo e na Vivo, com esses temas de diversidade e cultura, e hoje olhar para do outro lado do balcão aqui como consultoria para a América Latina desses temas, cada um de nós aqui tem seu lugar de fala, né, e tem o seu marcador social, marcadores, identificadores, que te conecta, né, com os temas de diversidade. Então, todo mundo pode e deve falar sobre isso, né? Alguns de nós temos muito mais barreiras do que outros têm privilégios, que também são importantes a gente poder refletir sobre eles, mas o que a gente vai fazer hoje aqui também é mostrar como que isso impacta nas organizações e quais são as agendas que a gente entende que diversidade e inclusão tangenciam, tá? E o que me habilita para falar sobre isso, fora da caixinha, do quadradinho aqui, né, como homem branco hétero cis, que representa, eu sei, uma série de indicadores de privilégios. A minha vivência como executivo com uma deficiência, então eu nasci com uma deficiência física, e a minha perspectiva de trabalhar com esses temas é a partir dessa vivência também. Isso é inexorável da pessoa que eu sou, faz parte de quem eu sou, e eu olhei para diferenças e barreiras a partir dessa formação, entre aspas, que ter uma deficiência me trouxe também, tá, pessoal? Então, vou aqui compartilhar minha tela para vocês. Vamos ver se funciona aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Djalma. Tá em modo completo, né? Eu tô com Tá duas sim, telas. tá perfeito. Tá bom. Ok.
Bom, então, aqui um pouquinho de quem eu sou, a gente já falou um pouco dessa história. Para além de eu trabalhar com sistemas de organizações, eu também dou aula desses temas na Fundação Getúlio Vargas, na Dom Cabral e na Escola Verde de Comunicação. Eu represento o Brasil na Conferência Internacional da OIT em Genebra sobre o tema de inclusão de pessoas com deficiência e futuro do trabalho, que acontece anualmente. Também sou parte do Conselho da Disability in Latam, que é uma organização não governamental que olha para a América Latina. E o que eu acho interessante da gente pensar aqui é que a gente tem que se implicar com esses temas, né? Não basta, não é uma área que eu devo só entregar um indicador, né? Isso invariavelmente mexe com comportamentos e culturas, né? Então, como que a gente se coloca dentro de uma organização também é importante para a gente poder olhar. Eu deixo aqui um QR Code para vocês, quem quiser se conectar comigo no LinkedIn para continuar essa conversa, a gente pode se conectar por lá. E para a gente pensar, né? Bom, falei um pouquinho nessa abertura do porquê que isso é importante, mas a gente precisa pensar um ponto interessante, né? Diversidade, acima de tudo, é ter essas diferenças que os indivíduos possuem, como indivíduos únicos, e que elas possam ser celebradas dentro das organizações. Então, não é mais um movimento que a gente buscou durante muitos anos, no Brasil e fora do Brasil, uma homogeneização da organização, onde as pessoas contratavam pessoas com backgrounds muito similares, né, de mesmos históricos. Então, eu brinco, né, como psicólogo que sou, eu brinco que os gestores muitas vezes querem contratar a si mesmos, né, porque é o mais fácil, é o mais seguro. Eu não conheço outra pessoa, essa diferença. Como que eu vou lidar com alguém que é diferente de mim? Né? E a gente sabe que existe uma maioria no controle que não representa o nosso país também. E aí a gente precisa parar um pouquinho e pensar nessa demografia do nosso país. Como que é estruturado o nosso país? Se você fosse explicar para um americano, um europeu, quem quer que seja, alguém de fora do nosso país, qual é o retrato de um brasileiro? Né? E aí a gente vai, muitas vezes, se enganar. Né? Um brasileiro não é um brasileiro, é uma brasileira negra. Né? Então, assim, o nosso país é majoritariamente composto por mulheres, 52%, e 56% de pessoas pretas. O que significa que aqueles que se identificaram comigo, a gente precisa lembrar que somos minoria. Né? E existe uma maioria de acesso, controle e privilégio, mas é uma minoria demográfica. Né? E por isso que a gente usa a expressão dos grupos minorizados, porque um outro grupo, em detrimento daquele, toma a decisão e as pessoas não têm escuta, pertencimento ou voz para poder trazer a perspectiva de um outro grupo, que não é o grupo que está no poder vigente. Né? Então, olhando para essa demografia social, a gente transpõe essa visão para as organizações. Né? Então, se a gente tem um histórico, né, de exclusão e desigualdade dessas diferenças, será que a nossa organização ela reflete, né, a nossa demografia nacional, ou ela de fato busca avançar, né, e representar de fato esse espelhamento da sociedade como um todo, ou ela é a marca dessa desigualdade? Né? O que a gente tem visto, né, nos últimos anos é um aumento muito grande desses temas nas organizações, agora mais recentemente impulsionado por ESG, né, então pelo tema ambiental, social, governamental, onde diversidade tangencia um pouco no S, no social e também no G, no sentido de olhar para uma governança que seja diversa e inclusiva. Né? E a gente tem aqui estudos da própria UI, McKinsey e outros que vão dizer o quanto que amplia, né, o retorno de investimento para o negócio a partir de uma perspectiva diversa. Né? E aí, essas diferenças todas que eu estou trazendo aqui, a gente separa em organizações por pilares, por caixinhas, a gente só precisa lembrar que isso é uma forma de entender e dividir os temas até para poder avançar em termos de indicadores. Mas, na verdade, a gente está falando também sobre interseccionalidade, que é o olhar cross entre os pilares. Então, não é só sobre mulheres na liderança, mas lembra que essas mulheres também são mulheres e negras, podem ter uma deficiência, né? E podem ser LGBT, por exemplo. Né? A gente fala no mercado nos 4 grandes pilares que a gente vem puxando. Então, gênero, né, que vai falar sobre carreira,
feminina, isso é uma convenção. Eu sei que a palavra gênero fala também, né, comunica também sobre identidade de gênero, que é outra coisa, e que a gente aborda isso no tema, na temática LGBTQIA+. E a gente está falando, então, de gênero, raça, pessoas com deficiência e a população LGBTQIA+, como principais quatro grupos, vem ganhando força com muita velocidade no tema geracional, né, quando a gente vai discutir os sêniores ou 50 a mais nas organizações, porque cada vez mais a gente tem uma longevidade maior da população e a nossa pirâmide etária no Brasil já inverteu, né? Então a gente teve um bônus populacional, né, das gerações anteriores, onde tinham 3, 4, 5 filhos, isso tem reduzido, então isso manteve a nossa pirâmide no formato de pirâmide original por mais tempo. Na Europa já é completamente invertido e no Brasil já inverteu. A gente ficou um tempo com ela retilínea, onde ela já inverteu. O que acontece é que até 2050, que é mais 2040, perdão, que é mais perto do que os anos 2000, um pouquinho, mas a gente vai ter uma população aí com uma maioria acima de 50 anos, né, 57% acima de 50 anos. Ou seja, se a gente não olhar para o tema geracional também de forma interseccional entre os pilares, a gente vai ter um problema, né, da força de trabalho. E quando a gente fala da população de 50 a mais, em 2040, podem ser muitos de vocês, inclusive eu, né? E o que acontece é que a gente vai precisar fazer um outro movimento mais para frente, como a gente vê aí sinalizado pelo Fórum Econômico Mundial e outras organizações como a CDE, vai precisar ser realizado um trabalho de upskilling, reskilling, quer dizer, uma requalificação desses profissionais para poder atender às demandas de competências comportamentais e técnicas que as profissões do futuro, que ainda não foram inventadas, vão demandar, né? A gente sabe que existem estudos que vão trazer as 10 competências mais importantes ano contra ano, né? Um deles é do Fórum Econômico Mundial, e que a gente tem visto que tem migrado fortemente, né, para essas técnicas que estão conectadas com TI, então, Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial, por exemplo, e tem ganhando força habilidades ou competências comportamentais, né? E é isso, na minha visão aqui, que vai nos diferenciar enquanto profissionais no futuro, que é a habilidade de trabalhar em equipe, mais horizontalizada, né, ter uma estrutura organizacional mais dinâmica, mais ágil, e saber navegar em ecossistemas, né? Ter inteligência emocional é uma competência que está descrita nesse estudo, por exemplo, e a gente vai operacionalizar um monte de atividades que são tem umas digitalizadas, atividades que têm um cunho operacional. Eu vou trazer aqui um ponto interessante para a gente pensar, né? Então, a gente está falando desses macro temas, mas a gente tem como é que isso se dá nas organizações, né? Como é que isso se impacta na empresa que eu trabalho e no mercado de trabalho em todos os setores. A gente tem aí que a gente fala de 3 grandes agendas, né, desses temas de diversidade e inclusão e como é que isso tangencia, né, bate na porta da nossa organização. A primeira delas, que é uma mais tangível, mais clara da gente capturar e perceber, é a agenda de talentos, ou seja, as empresas têm trabalhado fortemente o tema de diversidade e inclusão em comunicação externa para atrair os melhores talentos, né, e fazer uma jornada desse colaborador, né, pegando pela visão de Black Experience, uma jornada desse colaborador que seja significativa e que esteja conectada com o propósito pessoal dele também, para além da organização. Isso também vai trazer, para quem já está, né, um senso de pertencimento e um aumento desse engajamento, né, a vontade de trabalhar e produzir, porque a gente pode também trazer todo o nosso ser para o mercado de trabalho, ou seja, a gente passou anos e anos no passado sem trazer todos os seus papéis sociais, né? Então, as pessoas escondiam filhos, não falavam sobre filhos, não falavam sobre suas relações conjugais, sejam elas homoafetivas ou heteroafetivas, não falavam sobre uma série de temas, né? E que hoje a gente está trazendo isso como um espaço seguro nas organizações para que as pessoas possam trazer
o seu ser completo, né? E quando a gente está trazendo isso de forma completa, a gente aumenta a produtividade, porque a gente sente que a gente pode ser nós mesmos, né? E, com consequência, quando a gente aumenta a produtividade, a gente tem esse senso de pertencimento, vai aumentar também a retenção, né? Por que eu vou sair para um outro lugar se esse lugar me dá condição e segurança psicológica, né, para eu ser eu mesmo, dentro desse ambiente? Uma outra agenda, né, que agora com a força do tema, né, de ESG, olhando para, né, também no impacto direto, né, desse bottom line das organizações, está começando a ficar mais tangível, ou seja, a gente está vendo isso como um driver importante. Eu tenho certeza que esse tema tem sido falado bastante nas empresas que vocês trabalham, mas a gente também está olhando para uma parte que está começando a cair a ficha no mercado brasileiro, que é essa outra metade aqui, consumidor e oportunidades. Então, a gente tem, já existe um movimento lá fora muito grande, e eu vou mostrar aqui rapidamente depois, por exemplo, do movimento Black Money. Então, a gente tem aqui ações, né, como da Nina Silva, por exemplo, que vai trazer, né, a Feira Preta e outras ações, mas que vão trazer uma visão da gente comprar, né, e desenvolver fornecedores da cadeia de supply de pessoas pretas, por exemplo. Lá fora existe o Pink Money, né, que vai falar sobre a população LGBT que ganha mais, e de fato o movimento social faz, e a gente viu acontecer isso fortemente, né, com a infelicidade da morte de George Floyd no ano passado, né, e com o movimento Black Lives Matter, e o quanto também o movimento negro nos Estados Unidos começou a boicotar uma série de marcas, organizações que tinham a percepção racista diretamente. Isso está chegando no Brasil, né, também por um outro motivo infeliz, né, que foi a morte de uma pessoa dentro do varejista no Brasil. E aí a gente tem uma outra agenda que, quando conecta com o que eu estou falando, que é a agenda, né, de riscos e compliance, ou seja, para além, né, de eu ter que estar em compliance com legislações, como lei de cotas e outras, o que acontece dentro de uma organização quando a gente fala, né, de risco de imagem, né, por exemplo, riscos judiciais, né, e aí a gente precisa tratar esses temas. Quando a gente fala aqui comitê de ética, é porque trabalhar a diversidade, aí tem empresas que às vezes cometem um erro e falam assim, a gente começou agora a trabalhar esses temas. Pode ser um início de começar agora a trabalhar os temas no sentido de um kick-off de um programa estruturado, com uma governança, com a liderança desses temas, com sponsorship e até uma linha de investimento para financiar o programa. Isso de fato é verdade, mas não se enganem, pessoal, o tema sempre esteve aí, né? Então a gente sempre teve uma questão de revisão do papel, né, da mulher no mercado de trabalho, do profissional pretos e pretas, de pessoas com deficiência, LGBT, e a hora que a gente abre esse programa, também vem junto com isso porque o programa traz uma segurança, né, como eu falei, para ser nós mesmos. Então começa e cresce exponencialmente o número de denúncias, por exemplo, de demandas reprimidas, né, de assédio moral, sexual, racismo, discriminação. E muitas vezes os clientes perguntam para nós, nossa, mas eu não imaginava que isso ia acontecer. Isso estava ali já. O programa traz uma segurança para que as pessoas possam se colocar. E aí a importância, né, da empresa também tratar cada um desses temas, claro, com o devido sigilo, mas que isso vai trazer ainda mais força para aquela comunidade de organização dentro dessa estrutura, e aí isso depois vai acabar entrando num platô e depois cai, né, porque a gente começa a tratar os casos que não são dissonantes com que são dissonantes, desculpa, com que a gente gostaria que tivesse na nossa organização, né? Então, o tratar significa desde uma advertência até um desligamento sumário, né? E isso vai regulando a organização e vai trazendo modelos do que a gente valoriza enquanto comportamentos e o que a gente rechaça também. E aí isso vai modelando, né, a cultura inclusiva. Lembrando aqui, né, gente, uma definição simples, né? Cultura nada mais é do que o jeito ou a forma que a gente faz as coisas por aqui, né? Isso é uma forma simples a gente gravar essa visão. E aí, quando a gente trata as formas que não são adequadas, a gente está também coibindo futuros comportamentos que possam vir a acontecer.
quando a gente fez vista grossa e não trabalhou esses temas nos anos 80, 90, lá para trás, isso também foi crescendo, porque tinha uma percepção de, puxa, mas eu estou fazendo isso, ninguém tá falando nada, então eu posso manter meu comportamento de assédio moral, por exemplo, né? Tem uma série de estudos que vão trazer para a gente que não basta um bom gestor não é mais aquele que vai ajudar a entregar os números, os indicadores, seja eles quais forem, né? A gente tem que olhar para a forma como a gente faz isso. Então, antigamente tinha ótimos gestores que entregavam um número e a gente, né, tem uma expressão que diz entregava, mas com sangue na parede, ou seja, esmagando as pessoas no limite emocional e físico, no esgotamento. Não é mais possível a gente fazer dessa forma, ainda bem, e a gente tem tratado, né, esses antigos gestores que já estão numa fase de saída do mercado de trabalho para uma outra visão de, olha, então, se você quiser continuar aqui, você precisa continuar trabalhando da maneira certa, do jeito certo, né, respeitando as pessoas e as políticas todas. Aí, né, Graziela, pensando, né, a gente vai falar daqui a pouco na nossa conversa, mas quais são, né, os riscos e oportunidades que vão trazer, né, diversidade e inclusão? Então, basta a gente ir lá e falar, puxa, contratei aqui né, o Djalma, que tem uma deficiência, fulano que é uma pessoa preta, o ciclano que é LGBT, uma mulher como vice-presidente e pronto, né? Eu cumpri meu papel de inclusão, eu tenho aqui um representante de cada um, tá tudo certo, a gente está sendo inclusivo, né? Não caiu nesse lugar, né? Isso que a gente chama de tokenismo, que é a gente, né, ter aí o token é como se fosse né, um mascote. Então, eu tenho aqui vou me usar de exemplo, né? Tenho aqui meu executivo com deficiência de estimação, essa pessoa está aqui disponível para poder provar que eu não sou capacitista, é uma outra palavrona aqui, que é um preconceito contra as pessoas com deficiência, né? E aí aquela velha frase que a gente pode transpor para os outros pilares, que é: puxa, eu não sou racista, eu tenho até amigo negro, né? Eu não sou capacitista, eu tenho até amigo com deficiência. Eu não sou homofóbico, eu tenho até um amigo LGBT, né? Eu não sou machista, imagina, eu tenho duas filhas, né? Isso não garante nada e os seus relacionamentos não mudam os seus comportamentos, a não ser que você observe eles e, de fato, trate esses vieses e olhe para eles como uma coisa que traz um demérito para a gente e a gente evite replicar o que a gente aprendeu aí estruturalmente e através das gerações. Então, a gente pode olhar isso com os dois lados da moeda aqui, copo cheio, meio vazio, né? A minha perspectiva é ter muitas oportunidades na mesa, inclusive financeiras, né? Então, a gente tem dois argumentos para levar esses temas para uma organização, para um time, para uma gestão, né? O primeiro deles, e mais óbvio para mim, né, é o tema de direitos humanos e respeito a cada uma das pessoas, e porque é o certo a se fazer, né? Mas se isso não for o suficiente, a gente tem um outro argumento financeiro que tem muito dinheiro na mesa, né? Organizações mais diversas têm aí retorno de até 35% maior do que as demais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante também. E eu vou entrar um pouco em cada uma dessas agendas para a gente pensar juntos o que são essas agendas aqui. Vocês podem mandar, né, perguntas pelo chat e o Q&A. A gente vai falar, vamos responder ou ao longo agora, ou durante, né, a hora que eu for debater com a professora Graziela. Estou vendo aqui perguntas específicas de uns pilares, né? Então, Djalma, na sua opinião, quais são as práticas, quais as ações práticas que as empresas estão tomando para lidar com a questão do etarismo, né? Olha, tem sido colocadas, né, em xeque uma série de coisas. A gente precisa contratar, e que eu vou falar uma coisa que parece simples, né, para quem trabalha com recrutamento de seleção, que a gente fala há muitos anos já, isso é um modelo de análise lá do David Urich, que é um teórico ali de recursos humanos da Universidade de Michigan, que trouxe o conceito de business partner, trouxe a visão, né, de contratar ou entrevistar por competências, né? Então, eu acho que a gente está retomando uma discussão anterior que é assim: a gente precisa contratar pela competência. Ah, mas o fulano tem 55 anos ou 60 anos, e daí? E quem diz que ele ou ela não tem competência para estar naquela posição, né? Então, assim, a gente tem visto ações práticas, por exemplo, programas de um senhor estagiário, programas de trainee para pessoas acima de 55 anos,
porque muitas vezes esses profissionais já se aposentaram e às vezes não querem retomar uma vida de um executivo que trabalha 14 horas, né? Então eu falo que o 14 é o novo 8 horas, pessoal. Então 8 horas era tranquilo, hoje é o 14, né? E a gente tem visto isso como uma alternativa, né? Ou essas ou outras, né? Tem o movimento do Gig Now, que a gente fala, né? Impulsionado, você pode ter uma relação contratual, então você entra como consultor, vende algumas horas para aquela empresa e depois, né, retorna, né, para sua casa. Então tem modelos que estão sendo feitos e arrisco dizer que se a gente não tiver nenhuma outra crise no mercado brasileiro ou fora, esse vai ser um tema que vai imperar fortemente a partir do ano que vem, pela urgência que a gente tem visto sendo tratadas aí, no Fórum Econômico Mundial, na própria OIT, e na OCDE. Eu vou seguir aqui mais um pouco e depois eu respondo mais algumas perguntas. Isso, eu acho que eu estou aqui, já tem algumas, mas aí você segue e depois a gente dá uma parada que o pessoal está animado aqui, Djalma, isso legal. Vai aflorando muitas dessas inquietudes, né, como você falou, né, basta a gente pôr na mesa, e tem muitas, não só curiosidades, é mais do que curiosidades, aqui a gente tem pessoas que são agentes de mudança, né, então elas querem aprender muito, de diferentes ângulos, né, então você fazer um panorama e depois eu já vou pensando algumas perguntas. Legal. Então, né, na agenda de negócio, a gente vai olhar isso tanto as empresas que têm relação, né, B2C, com o consumidor, ou B2B, e a gente tem visto o mercado também se regulando, né? Então, tem o comportamento do consumidor, e essa jornada, né, do consumidor, inclusive, né, que a gente chama de Customer Experience, então, a jornada desse consumidor também está relacionada às propostas pessoais hoje em dia. Né? Não basta você ter o preço e o valor, mas se você se posicionar de uma maneira que não seja aderente aos valores daquele indivíduo, seja uma aderência que ela possa ser discriminatória ou mesmo dissonante dos seus próprios valores, ela não precisa ser negativa, ela pode ser só dissonante, né, com seus valores, e a gente tem visto o movimento das marcas cada vez mais se pessoalizarem, né, para falar também com o consumidor. Do lado de B2B, a gente tem visto fortemente esses indicadores de diversidade sendo pedidos, né, em grandes licitações ou ofertas de compras, né, das requisições de compras das áreas. Então, que muitas vezes tem sido o motivador de um desempate entre um fornecedor e outro. Então, quais são os seus indicadores de diversidade e inclusão? Quantas mulheres você tem na liderança? Qual a porcentagem são seus metas para daqui a 5 anos? Quantas pessoas com deficiência a gente tem na organização? Com realização de cotas ou não? Quantos desses são gestores? Quantas pessoas LGBT que ia mais você tem dentro da organização? Né? Você tem práticas ou benefícios diferentes para a família homoafetivas? Você tem benefícios, né, ou outros acessos para pessoas em transição de identidade de gênero, né, e por aí vai. E aí isso tem sido uma decisão, um motivador, de decisão entre as decisões de cadeia de negócio, né, das áreas de compras e supply. E também a gente tem visto muito fortemente investidores e as próprias bolsas, né, recentemente a Nasdaq colocou uma meta, né, de ter diversidade nos conselhos. Isso vai impactar, por enquanto, poucas empresas brasileiras, né? Eu vou falar aqui duas, a Pátria Investimentos e a XP, isso está público, então vocês podem, né, pesquisar metas da Nasdaq, né, de diversidade, mas isso vai começar a regular o mercado e vai trazer uma outra demanda. A gente já viu uma outra onda chegar no Brasil também, que é a exigência e a discussão de diversidade em conselhos. Né? E aí, lembrando que o conselho administrativo, não o consultivo, mas o administrativo, ele está conectado fortemente com os interesses dos acionistas, e que às vezes vão contra os interesses momentâneos daquela decisão, né, da alta liderança. Então, quando a gente coloca isso na pauta de acionista, esse acionista vai fazer uma pressão grande, e o seu conselheiro representante também, para que esses indicadores aconteçam, e aí a alta liderança que vai estar lá reportando isso, vai precisar ter números para poder entregar e reportar que os indicadores avançaram. Né? Então, vai criar um conflito, uma divergência que eu considero ser positiva, porque vai fazer um driver para a organização top-down desses números
dessas discussões em diante, né? Aqui um pouquinho do que eu falei para vocês, os movimentos que a gente vê que impactam diretamente, deixa eu tirar isso aqui da frente, perdão, tá lá, que impactam diretamente no bottom line das organizações, que então, assim, o movimento Black Money é um deles, né? O Me Too surgiu também lá fora, né? Depois de uma situação de assédio sexual, executivo do audiovisual, né? Harvey Weinstein, e mulheres. Aqui a gente teve também uma ação no Brasil, depois que o autor da Globo fez uma ação também de assédio sexual, isso virou uma ação forte das mulheres sobre esse tema. A gente tem o Pink Money, né? E o Green Money, que está conectado com o tema de sustentabilidade e ESG, com essa nova roupagem, né, de conexão de diversidade, sustentabilidade, né, negócios, investimentos, né, e como que isso impacta no dia a dia. Para mim, isso ganhou mais força para algo que já existia, reconectando as áreas com outros temas. O que a gente vê que é interessante quando a gente fala desses movimentos como um todo, é também que a gente vai começar a criar drivers, ou seja, se o mercado vai se autorregular para poder atender as demandas das organizações. Quando a gente começa a discutir, ainda que tardiamente, né, a questão do aquecimento global, por exemplo, e da utilização de combustíveis fósseis e plásticos, as marcas já estão respondendo, trocando embalagens e tentando se colocar de forma mais inclusiva, redução de impacto em carbono e por aí vai. Eu considero isso atrasado, mas está sendo empurrado e impulsionado também pelas demandas que ESG vão trazer para as organizações. Ou seja, se você não se adaptar, pode ser que você não esteja vivo essa organização daqui a 5 ou 10 anos. Né? Djalma, não sei se aqui, aí eu acho que já entra justamente nessa parte de perspectivas, mas eu vou colocar aqui na roda duas questões, né? Porque eu acho que aí talvez você explore junto com aquilo que você já vai entrar a partir dessa pergunta, né? Que aí tem uma pergunta da Liliane Frazão, que ela diz, puxa, né? É tão importante todos esses temas, mas como que a gente pode identificar essa dissonância, né? Que há entre um discurso, né? Aquilo que se anuncia com aquilo que é praticado. E o Peterson Moreira, né, que ele sendo preto, né, e ele entra numa organização que vende que está muito vinculado ao que a Liliane falou, que vende essa questão da diversidade, inovação, mas aí as pessoas que estão no comando e controle, né, estão vendo, né, essa gestão de pessoas, assim, que muito mais nessa dimensão de controle do que de você estimular a inovação, que fez, inclusive, ele se desligar dessa organização. E eu retomo, então, essa frase que está no fundo da sua tela, né? Assim, como que a gente pode, efetivamente, né, abrir a mente, né, das pessoas, dos gestores, como no caso que o Peterson comentou, mas se você também pudesse comentar essa questão da Liliane, né, essa dissonância que há entre o anúncio, né, com todo esse movimento que você comentou até agora, né, da importância que você vem de investidores, né, o consumidor, mas aí você anuncia muito mais coisa, né, do que efetivamente tem aqui dentro. Então, se você pudesse navegar nessas duas questões. Eu posso sim. Então, primeiro, obrigado, Liliane e Peterson, pela pergunta de vocês. Quando a gente fala dessa dissonância, né, do que a gente fala e faz são coisas diferentes, tem até uma teórica de cultura que chama Caroline Taylor, né, em um livro dela que chama Walk the Talk, e que, né, da gente poder fazer o que a gente fala e não só sair falando o quanto isso é incrível, inclusive maravilhoso, de fato isso não é. Também, assim, Peterson, a gente tem visto o seguinte, quando você se diz, né, diverso, inclusive e tudo mais, mas você vai entender no dia a dia que não é bem isso, né, ou seja, não é isso que acontece, a própria organização começa a se dar conta, né, que essa cultura que a gente está divulgando para fora não é o que se vê para dentro. Né? Você trouxe o tema de comando e controle, né, de um lugar de uma gestão até agressiva. Eu acho que isso é o tipo da coisa que a gente pode evitar que aconteça, né, tratando isso e usando os canais de denúncia internos que devem ser utilizados. Então,
canal de ética, né, de compliance, para que sejam tratados os temas todos. Então, entrou num lugar, né, extremamente agressivo, isso está te incomodando, você tem que fazer uma denúncia, né? Ou você está presenciando isso acontecendo no seu time, com alguém ao seu lado, a gente é corresponsável, né? Então, eu acho que tem que tratar esses temas assim, e levar isso antes que aconteça um desligamento, como você colocou, né? Então, acho que isso... mas o fulano de tal é poderoso. A gente precisa deixar de acreditar que os cargos fazem as pessoas, né? As pessoas... E quem fala, né, o que você faz, a pessoa fala o próprio cargo, não tem consciência das ações práticas do seu trabalho na organização, que vão muito além do próprio cargo, né, pessoal. Então, as pessoas não são o cargo, elas são as atividades que elas entregam ou deveriam entregar, usando uma lógica, né, de o que eu faço significa, eu deveria, né, o que eu faço significa as ações que eu tenho que fazer, qual que é o meu desafio, o escopo do meu trabalho, com qual time, né, com qual escopo, qual estrutura, em qual geografia, no Brasil, naquele estado, na região sul, na América Latina ou uma posição global, e com qual orçamento, né? E aí a gente vai avaliar depois o que você entregou nessa mesma lógica, e não um cargo que usa o poder indiscriminadamente, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Peterson. E a pergunta da Liliane, né, da gente pensar como que a gente evita, né, identificar práticas que não são praticadas, né, é um outro ponto interessante. Essa a gente chama de diversity washing, né, que foi emprestado do greenwashing lá atrás, da década de 90, que é quando você vai contar, né, ou esse marketing de oportunidade, que eu vou contar algo que não é verdadeiro. As pessoas esqueceram que os colaboradores, todos eles, né, de um estagiário ao C-level, têm acesso a mecanismos como LinkedIn, como outras redes sociais, e que cada um que está ali é também um agente transformador de cultura, são potenciais recrutadores ou não, né? Ou lembrei aqui na ferramenta, outras como o LinkedIn, como o Glassdoor, você vai lá e fala de uma forma anônima, olha, não é bem assim as coisas aqui na empresa, ela funciona assim assado, eu ganho tanto, eu acho que eu quero dar um recado para minha liderança, né? E a gente vê depoimentos que às vezes não refletem o que a gente também vê nas divulgações, né? Eu acho que isso acaba sendo um tiro no pé, porque a gente tem cases aí do que não fazer já, de empresa que fala uma coisa e alguém super influente vai lá e escreve publicamente, olha, não é bem assim, eu trabalho aqui, não é bem assim. E aí aquela pessoa não pode fazer um desligamento, porque está trazendo um ponto de vista de cultura, né? Por mais que tenha gerado um desconforto, é uma opinião de um colaborador, né? Então, quando eu falo que todo mundo é potencial recrutador, é porque eu posso não trabalhar com recrutamento de seleção, eu posso ser uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento, de finanças, qualquer uma, de facilities, não importa a área, mas quando eu posto e falo sobre o que eu estou fazendo na minha empresa, como é que essa empresa está se colocando, quem está lendo de fora pode falar, nossa, que legal a opinião da Grazi, por exemplo, do Djalma, da Tiziane, quem quer que seja, sobre aquela empresa. Será que aquilo ali procede? Vou tentar me informar um pouco melhor. E aí, quando a gente também fala o ruim, a gente afasta esses talentos, né, da organização. Então, acho que isso, quando a gente fala algo que não é verdadeiro, cada vez mais vai ser mais fácil de revelar o que acontece de fato na organização, né? A gente falou dessas perspectivas, né? Então, assim, como é que a gente tem se posicionado, né? Então, e aí tem um pouco com o que vocês falaram. E aí tem um outro ponto interessante, né? O que a gente teve ou tem que fazer, né, para atender essas demandas? Então, eu tenho visto, né, que aqui do lado da consultoria, áreas investindo agora rapidamente, criando áreas de ESG, tentando criar indicadores, contratando consultoria, me ajuda a botar isso de pé. Só que isso com a urgência, isso não é cultura. Então, eu até posso conseguir contratar um número de pessoas que a gente precisa com marcadores diversos. Então, vou contratar X pessoas pretas para posições de liderança, mulheres para posições de liderança, PCDs, LGBT. Vou construir aqui um indicador que é uma foto do que eu gostaria de ser. Mas se aquela cultura não é inclusiva de fato, essa pessoa ela vai ficar um ciclo lá dentro que pode até ser curto e vai sair pelo outro lado, né? Então, isso
não muda de fato se a gente não tem uma cultura inclusiva. E cultura inclusiva, de uma maneira simples também, é uma cultura onde eu posso ser e estar da maneira, com todos os meus indicadores, da maneira que eu vejo o mundo, né? E trazer a minha perspectiva. Não dá para excluir que cada um aqui é um ser social e que a gente também representa, né, a estrutura social que a gente possui. Então, eu posso dizer, enquanto homem branco, que eu não vejo racismo no Brasil. Isso é uma falácia. Eu posso não sofrer racismo no Brasil, são coisas diferentes, né? Então, a gente não pode assumir que a nossa perspectiva é a única perspectiva que existe no mundo à nossa volta. Então, a gente precisa atender essas demandas de mercado, revendo a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente coloca os indicadores, vai mudar investimento, vai criar áreas. Então, eu tenho visto uma aceleração grande para poder atender o que o mercado está pedindo, como eu falei para vocês, né? E aí, aqui um pouco do que vocês trouxeram também, né, eu quero ser percebido. Eu brinco também, quando a gente vai falar sobre essa imagem, mas eu preciso divulgar, eu tenho que falar sobre isso, é assim, é importante a gente divulgar, sim, os programas que a gente tem feito de cultura inclusiva, de diversidade e inclusão, de equidade, né, de gênero, racial, não importa qual seja o tema e o pilar, mas a gente precisa lembrar que o que a gente divulga, né, deveria ser o conteúdo e não só a capa do que a gente quer vender. Então, é como eu comprar aqui um pacote maravilhoso, um papel de presente incrível, bonito, brilhante, com fitas e laços, e aí eu monto esse pacote de uma forma linda, mas dentro não tem nenhum presente, né? Então, assim, leva tempo para a gente construir uma cultura inclusiva. Então, eu prefiro que as empresas se posicionem da maneira real, dizendo, olha, comecei agora, e a nossa intenção é tal, e aqui está o nosso plano, que já é de bom tamanho, o que a gente quer fazer, do que, olha, a gente já faz isso há 10 anos, mas você começou isso ontem, você não tinha nenhuma área, você não tinha nenhum orçamento, nem um líder do tema e tudo mais, nenhuma consultoria e tal. Então, é mais importante a gente construir e ter o que falar do case construído, e não projetar o que eu gostaria para criar uma imagem, né, de atrativa ou o que quer que seja, que não é verdadeiro. Porque, de novo, se for atrair uma pessoa, né, usando esses mecanismos e não tendo a cultura, essa pessoa sai, né? Deixa eu tentar. Travou aqui meu mouse, perdão, gente. Vamos olhar um pouquinho na perspectiva, né, de talentos. E aí, na verdade, a gente já falou disso, deixa eu só trazer aqui o dado que eu já trouxe para vocês. Aqui, eu queria falar um pouco de risco, gente, que é importante, tá? A gente precisa lembrar que essa venda de riscos, como a gente falou lá no começo, ela fala dessas 4 coisas aqui, né? Legislação, multa, atuação, mas o risco de imagem também. Então, conecta com o que vocês estão trazendo, da gente criar uma percepção que não é verdadeira, e aí depois, para gerir essa crise de imagem, depois vai ser mais complexo. Então, sair desse buraco é muito mais complexo. Pode cair os valores de uma das ações, então a gente tem N casos de gestões erradas nesse tema, mas também tem bons casos de sucesso de saída, né? Então, assim, falou uma coisa publicamente algum gestor, não caiu legal, tenho visto programas de recuperação muito positivos em alguns casos e outros desastrosos, né? Então, assumir o erro e construir um plano que, de fato, tenha velocidade para mostrar indicador, quando a gente cria uma agenda positiva, onde eu vou começar a contar e mostrar que eu estou avançando, eu acho que esse é o caminho. A gente só contratar e construir uma imagem inclusiva, isso não vai parar de pé, né, gente? E acho que esse é um aspecto importante, né, da gente não jogar para debaixo do tapete, né, assim, eu acho que esse é uma fala importante que você diz, primeiro, né, reconhecer aquilo que a gente não sabe, né, e assim, reconhecer o erro, né, no caso de alguma falha inadequada, de alguma ação inadequada, mas também, né, pensar que isso pode ser o início de um plano dentro da organização, né, ainda mais se quem cometeu aquela fala
for estar num cargo de alta liderança, né? Porque às vezes aqui, quando se fala muito dos riscos, as pessoas falam, puxa, então é melhor nem começar, não. O pior de tudo é o não começar, entendeu? Porque os riscos são muito maiores do que aqueles que começam, que nem você falou, né? E que torna latente coisas que estavam lá encapsuladas, porque a problemática sempre existiu, né? Mas na medida que você cria instâncias onde você pode dar voz a estas pessoas, né, você vai também criando uma oportunidade de mudar a cultura daquela organização. E quando você vai sufocando, né, você não dar esse espaço, você está minando a sua própria cultura, né? Acho que esse é um aspecto bem interessante que você comentou. Pessoal, esse material vai para vocês, mas eu estou preocupado com o tempo da gente poder né, também abrir para perguntas. Tem aqui alguns casos, né, do que não fazer e tal, risco de imagem, mas eu queria a gente pensar, né, e aí, para conseguir passar a palavra para a professora Graziella também, qual é o nosso papel, né? Então, como é que eu faço, quem está me ouvindo aqui, como é que eu faço amanhã ou hoje, no dia a dia, para mudar isso, né? Então, e mudar isso não tá mais conectado diretamente e exclusivamente a cargo ou poder de ação. Né? Cada um aqui, a gente tem uma outra força quando a gente fala de cultura inclusiva, que é o bottom line. Então, assim, vamos para a gente pensar que essa base, né, tem muito a trazer. Então, a gente tem ainda as empresas, os grupos de afinidade, que estão se popularizando, né, que vão discutir os temas por pilar, né, o tema de gênero, raça, PCD, LGBT e outros. Quem não faz parte, façam parte desses grupos, né? Porque eu acho que isso, quando isso já foi fundado, não existe volta para trás, então eu não posso lá fechar um espaço de acolhimento. Né? E o grupo tem duas grandes funções na minha visão aqui, tá? E na visão da EY. A primeira delas é a gente ter um espaço de acolhimento, inclusive para as pessoas que vivem aquela realidade no dia a dia. Num segundo momento, né, porque a gente chama de aliados, ou seja, eu posso entrar no grupo de afinidade racial sendo uma pessoa branca? Sim, mas como é que isso me conecta com o tema? Eu acho que a primeira parte do grupo é o grupo que vive isso no dia a dia, depois os aliados. Então, minha mulher é preta, eu tenho um filho preto adotado, o que quer que seja, eu tenho um relacionamento afetivo com uma pessoa preta, e isso vai conectar com a tua experiência de vivenciar o racismo no dia a dia também. E aí, por fim, a gente pode ter uma terceira camada, e são as pessoas interessadas em apoiar. Mas acho que tem camadas de maturidade que precisam se fortalecer enquanto grupo, aliados conectados e aliados que querem avançar com o tema. Isso vale para todos os pilares, tá? Eu falei do tema racial como exemplo. E aí, esse grupo, depois de acolher a população e discutir sobre isso, vai gerar um quanto de informação coletiva e fortalecimento interno, que pode pegar os temas discutidos ali dentro, que sejam problemas organizacionais, e fazer isso se tornar projetos. Né? Então, uma grande função que a gente tem trazido para as organizações o grupo está lá também para poder suprir de informação o que a empresa tem de deficiência. Então, vamos ouvir diretamente dos grupos quais são as demandas. Né? E, a partir dessas demandas, vamos construir projetos para atender a demanda e não só falar, puxa, pois é, nossa, que chato. Né? Então, se eu tenho uma reclamação de que eu por exemplo, eu participei de posições, né? Cliquei em vagas internas e eu fui desqualificado. Né? E eu tenho a visão disso aconteceu porque eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu sou uma pessoa preta, porque eu sou mulher. Como é que a gente leva isso adiante para ser discutido? Vamos pôr isso na pauta, né? Para os RHs que atendem os negócios, né? Para os business partners, vamos pôr isso na pauta, né? Para a nossa gestão, para esse grupo levar adiante. E um grupo bem estruturado, né? Não basta a gente só lá e pronto, vou fundar o tema e botar isso de pé. Tem que ter uma governança, e aí entra no dia aí do ESG, da gente pensar qual que é essa frequência desses, como é que eles vão trabalhar o grupão aqui embaixo. Vai ter um subcomitê, ou tem um comitê direto, onde eu falo com esse sponsor é um alto executivo, né, um vice-presidente, um diretor, que possa levar essa demanda adiante e fazer o papel dele de influenciar para mudar indicador. E aí a gente pode levar esses temas ainda mais acima para o conselho, para um presidente, por exemplo. Tem que ter uma governança que faça sentido e que isso aqui suba e vire projeto. Se virar uma coisa grande, você tem investimento para, por exemplo, acelerar a carreira de pessoas pretas e de mulheres para cargos de liderança também. Então, a partir de uma dor, por que não construir projetos? Né?
E aí, com isso, eu finalizo aqui, para a gente poder voltar para a conversa. Passei um pouquinho, professora Graziela, mas acho que é interessante a gente poder te ouvir agora. Não, claro, assim, né? Assim, eu acho que assim, a gente tem o nosso último minutinho, porque eu também não quero explorar o seu tempo, né? Coitado que você ainda tem que almoçar, você veio aí de vários eventos. E aí eu acho que tem uma questão que surgiu logo no início, né? Que talvez possa ser interessante para a gente dar conta dessa questão que a Naira trouxe, né? Que era dizer assim, puxa, como que a gente pode, na perspectiva do indivíduo, né? Quais são esses principais desafios para que ele consiga, de fato, observar essa inclusão, né? Assim, aí ela até menciona aqui, né? Os profissionais, por conta de acidentes ou doenças, né? Que tem algum tipo de limitação física ao longo da carreira, né? Assim, do ponto de vista do profissional, como que você tem visto essas demandas, né? Claro que você comentou já aqui a grande importância de começar com esses grupos de afinidades, nessas 3 camadas, né? Que sejam aquelas pessoas que vivem de fato, aqueles que são os aliados conectados e os apoiadores. Mas como que você tem visto, quais são essas principais demandas que tenham surgido, né? Que depois podem vir a ser transformadas em projetos? Aí, se você pudesse dar essa palhinha, e aí a gente fecha mesmo, para que a gente não possa explorar muito o seu tempo, que a gente pediu realmente Imagina, só 1 hora. é um prazer estar aqui com vocês, mas eu acho que isso vai de encontro, né, da gente pensar aqui, quais são as demandas que estão por trás das pessoas, todas elas, né, e aí incluo todo mundo aqui. As pessoas querem se sentir respeitadas, respeitados, pertencentes, né, e que suas opiniões, seja elas quais forem, sejam ouvidas. Então, quando a gente vai trabalhar com a diversidade, a gente está trabalhando, na verdade, diversidades cognitivas, né, e de percepção e perspectivas do mundo ao redor. Então, eu não posso dizer, embora seja pai de uma menina de 5 anos e tenha 4 irmãs, eu não posso dizer, eu sei o que é ser mulher no Brasil. Porque eu nunca tive que sair do meu trabalho no horário da noite, por exemplo, e avisar alguém que eu estou saindo, pegando um táxi, com medo de não chegar até em casa, por exemplo. Né? E por aí vai, eu só posso trazer exemplos de todos os pilares aqui. Mas eu tenho vivências como pessoa com deficiência. Se eu estivesse aqui no auditório direto, né, de vocês falando, pode ser que antes dela me apresentar e eu começar a falar, vocês iam pensar assim, mas puxa, mas o que esse cara está fazendo aqui? Né? Porque eu tenho uma deficiência física que é visível. E ela vai comunicar, às vezes, que ela pode comunicar, né, pelo viés inconsciente social que a gente possui, de que porque eu não tenho uma habilidade física, pode ser que eu não tenha habilidade cognitiva para estar aqui, né, ou algo a trazer. E aí isso vale para todos os pilares, a gente pode trazer exemplos práticos aqui. Mas o ponto é, a gente precisa celebrar a diversidade cognitiva e abrir o espaço para que a pessoa possa divergir. A gente não tem mais divergido nas organizações. Então, para mim, se você entrar numa reunião, seja ela qual for, e todo mundo só concorda com as pessoas, para mim, isso é um sintoma de um problema organizacional importante. Ou tem uma cultura do medo, né? Ou, como diz Peterson, comando e controle, eu não posso trazer minha perspectiva que eu vou ser rechaçado, né? Ou tem alguma outra questão que a gente não conseguiu capturar, mas tem o clima, né? Se eu fizesse uma pesquisa de clima ali com a NPS, tem um clima delicado, né, para a gente poder olhar naquele ambiente. O importante não é só ter a diferença e a diversidade, mas ter espaço que a gente possa divergir, e da divergência vai surgir outras perspectivas, vão surgir inovação, vai surgir criatividade, né? Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar o que a gente quer quando a gente vai promover e avançar com o tema de diversidade. A gente deveria querer perspectivas diferentes. Mas dá trabalho, porque essa pessoa é sempre do contra. A pessoa do contra não está trazendo uma perspectiva que você nunca teve, né? Porque você não tem como vivenciar na pele o que é ser mulher, o que é essa pessoa preta, o que é essa pessoa LGBT, né? Ou seja lá qual for o pilar. Então, a gente precisa também estar disposto a ouvir, aprender e a divergir, para daí surgir outras perspectivas, outras ideias, né? E deixar um pouco de querer impor que, isso é assim, a minha ideia é a melhor, porque eu tenho a qualificação XYZ, né? Então, assim, brinco com os alunos na GV, vou falar com vocês aqui como uma brincadeira. Não é que vocês estão aqui numa fantástica faculdade como a FEA, que vocês está garantido, né? Que está garantido ao sucesso, a conquista, a realização. Isso é claro, vocês vão ter acesso a um conteúdo muito grande.
mas a gente sabe que essa meritocracia que pode acontecer, que a gente ouve tanto no mercado de trabalho, ela não é verdadeira, né? Porque no nosso país a gente tem lugares de partida que a gente sai, são diferentes. Ou seja, claro que cada um aqui se esforçou para estar aqui também, mas o lugar de partida certamente tem a ver com um acesso à educação de qualidade melhor. E no nosso país, infelizmente, a educação de qualidade melhor está conectada a poder aquisitivo. Não é homogêneo, né? Nem na cidade de São Paulo, que dirá entre os estados do nosso país, que é transcontinental. Então, o lugar de partida dessa corrida da vida, ou da corrida da carreira, é, às vezes, com uma desigualdade abissal entre um grupo e outro, né? Então, a gente tem que lembrar que tem pessoas competentes que também não tiveram acesso a chegar até uma FEA, por exemplo, uma GV, não importa qual seja a organização, né? E aí eu vou desqualificar esse indivíduo, né? Esse indivíduo, se tiver outra porta de entrada, ele pode trazer uma perspectiva diferente, por exemplo. Não, mas Djalma, olha, assim, acho que você falou questões assim que são fundamentais. Primeiro, da gente poder, os espaços corporativos, né, serem espaços de divergência, né, de escuta, né, de você saber escutar posicionamentos diferentes e que estejam preparados também para a obtenção de consenso, né? Eu acho que numa sociedade tão polarizada que a gente está, né, começa a ficar também bem difícil, então passa a ser uma grande competência, né, essa questão da escuta, né, da colaboração, né, do criar consensos, de ver perspectivas diferentes e pegar os principais pontos. Então acho que esse é um grande ensinamento que você nos traz, né? E esse aspecto fundamental da gente reconhecer que a gente não saiu do mesmo ponto de partida, né? A gente tem diferenças que são estruturais, né? Vamos reconhecer isso, né? E o reconhecer significa que todos nós precisamos ser agentes de mudança em os nossos contextos, nos nossos espaços, né? Em todos os contextos, né? Então acho que aqui foi incrível essa nossa conversa, pena que passou muito rápido. Eu acho que já vou pedir para o João Maurício já criar o Business Case 2, né, para que a gente possa falar mais dessas práticas. Mas eu queria, assim, como você também tem o chapéu de docente, né, e fazendo aquela pergunta, né, bem simplória de professora, assim, se você desse, a gente fizesse um NPS para as organizações, né, quanto você acha que está nesse quesito diversidade e inclusão, né? Você daria aí pela sua percepção, no caso de uma realidade brasileira, se posicionaria aonde? Olha, essa pergunta é de $1 milhões, né? Mas eu acho que eu costumo dizer que a gente tem pequenos oásis, né? Seja por setor ou seja no país como um todo. Então a gente tem organizações que estão sendo muito inclusivas, a gente tem setores que estão levando disso, puxando a fila em outros, né, em relação às organizações. E tem coisas que são pavorosas e que estão longe, né, e aí replicando a desigualdade estrutural, né, e institucional do nosso país. Então eu vejo iniciativas que estão desconectadas entre si, mas que estão movimentando a economia e trazendo isso fortemente para a pauta, pelo menos. Eu acho que vai ganhar mais força ainda quando o ESG. E arrisco dizer que né, uma profecia aí, mas arrisco dizer que empresa que não olhar para a diversidade está fadada a fracasso, né? Porque não tem como parar de pé, né? E a gente tem visto cada vez mais, né, os candidatos que vão entrar também questionando a própria organização. Então, assim, se eu não for direta, se eu não for diversa, desculpa, por que eu vou querer trabalhar aqui para você? Então, eu não vou trabalhar para a empresa do lado. E aí, se não tiver pessoas, não tem negócio, né? Então, a empresa que vai descobrir isso no final do tempo, e agora não vai dar tempo de resolver. Tem empresa que já está no preço agora e cuidando para poder construir um pipeline de talentos futuros, porque uma carreira passa assim, e aí se eu não sou atrativo, como é que eu vou manter depois no meu negócio? Claro, né? E eu acho que assim, e é importante que hoje cada vez mais com turnover mais alto, né? Porque a gente vê uma nova geração questionando efetivamente as organizações, então de fato, ao perceber essas incoerências, as pessoas se desligam, né? Quer dizer, então hoje esses desligamentos são mais fáceis do que, por exemplo, quando eu entrei no mercado de trabalho no final da década de 80, né? Os setores mais auspiciosos, né, para a gente não ficar falando de empresas, mas setores que você acha que puxa, te chamou a atenção
dessa preocupação? Tem algum que você possa mencionar que para você tem surpreendido em termos mais coletivos, né? Preocupações com diversidade e inclusão? Eu costumo usar uma analogia, né? A gente tem uma cadeia alimentar na natureza, a gente tem uma cadeia alimentar no mercado de trabalho. Então, a base da pirâmide está onde? Né? O que mobiliza a base da pirâmide no mercado de trabalho? Qual setor? Primeiro, varejo, alimentício e têxtil, depois bem de consumo, e lá na ponta a gente tem tecnologia, empresas como o Google, o Facebook e tudo mais. Então, e aí a gente tem dois fenômenos. Né? Quem tá na base tem um número de colaboradores absurdo, né? 60 mil colaboradores, 100 mil colaboradores, 500 mil colaboradores. E na ponta, um número menor. Quem está na base tem relação direta com o cliente no dia a dia. Então, quando eu levo o termo de diversidade para a base, eu também dialogo com a sociedade mais rápido e com o cliente no dia a dia, e isso está na pauta o tempo inteiro. Tecnologia vai trazer isso de uma forma diferente, que vai trazer isso para gerar modelos a serem alcançados. Então, quando eu tenho uma empresa como o Google, o Facebook, Netflix, e como contratou recentemente Netflix, uma diretora de diversidade para a América Latina, que é uma mulher negra, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, olha, mercado, vocês estão por trás, por baixo, corre atrás, se vira, porque aqui está dando certo, a gente está pautando isso a partir de um olhar, uma perspectiva de uma executiva negra. Ah, mas ela não é representativa em termos da população brasileira, mas ela vai fazer um driver de o que eu gostaria de ser, porque aquelas empresas são exemplo para outras tantas, né? Então, tem dois momentos, quem tem a volumetria de colaboradores e a base da pirâmide, o topo da pirâmide que pode influenciar como modelo a ser atingido, né? Nossa, Djalma, bom, eu não vou ficar fazendo mais perguntas, né, nem tirando mais informação, porque de fato eu não quero reproduzir os modelos que a gente tem nas nossas organizações, que a gente pactuou 1 hora, aqui já foi 1h10. Eu queria agradecer enormemente, né, a sua participação, tenho certeza que a gente sai aqui muito mais inspirados, com mais reflexão para ser feito de como cada um pode agir no seu dia a dia, e fica aqui já o convite para que você venha, e eu, como professora de gestão de pessoas, certamente vou te convidar para estar com os nossos alunos em próximos semestres. Muito obrigada, Djalma. Não sei se você quer dar a última palavrinha de despedida. Obrigado a você pelo convite, mais uma vez a festa, Mead. Foi muito bacana essa conversa. E a gente precisa, acho que a última frase de despedida, a gente pensar que está na nossa mão mudar a organização, né? Então, cobrar, pôr esse pauta para discutir, a gente pode e deve se colocar. Se essa empresa não te abre espaço, talvez não seja o lugar que você deve ficar, né? Acho que a gente também pode dar um recado de como é que o mercado está vendo e evoluindo. Então, parabéns, sucesso a todos, e o mês já tem meu e-mail, pode me convidar quando você quiser. Obrigada, Djalma. Obrigada a todos, uma ótima tarde para todos vocês, e não deixem de assistir, né, as outras sessões do SEMEAD. Muito obrigada. Até logo. Você, Tiziana, não sei se a Tiziana vai parar a gravação. Senão, acho que é só a gente sair. Só esperar o pessoal sair, aí eu finalizo aqui e já fica salva na nuvem. Joia. Então, tá bom. E podemos sair? Pode sim. Pode sim. Obrigada, Djalma. Beijão, Obrigado, adorei. Tchau, tchau. Obrigado.